Perfeito, pastor. Eu me casei tem pouco mais de um mês, né? Então é um desafio totalmente novo para mim. É uma experiência muito boa. Pelo menos para mim agora no princípio está sendo muito bom, né? Os desafios são outros agora, né? Realmente sou eu e minha esposa. E durante muito tempo, quando eu falei que ia casar, pastor, as pessoas começaram a trazer muita... Ah, mas por que não faz essa loucura? Casar é dor de cabeça, não sei o quê. E por outro lado, outras pessoas viravam para mim e falavam: você vai casar, tem que casar mesmo, porque a palavra de Deus fala sobre casamento, tem que casar, é uma obrigação. Então, eu te faço essa pergunta hoje, pastor. Qual a finalidade do casamento, pastor? Olha aí que pergunta interessante. Então, qual a finalidade de Deus ter instituído o casamento? Bom, entenda que Deus, desde o início, desde o princípio, em Gênesis, ele disse: não é bom que o homem viva só. Aquele que criou tudo, dizendo que era bom, viu que não era bom. Então, a primeira finalidade é tornar a sua vida boa. Ok? Então, o que está sendo desconstruído, em grande parte pela sociedade, é fazer com que o casamento seja o contrário do que Deus criou. Que o casamento é isso, o casamento é só coisas negativas, que você não consegue usufruir do melhor do casamento. Por quê? Porque está sendo distorcido. Então, se uma vez que Deus fez o homem e viu que não era bom, então fica a primeira chave para você, aí a finalidade. Para que você viva o que é bom nessa terra, segundo o que Deus criou como perfeito, você não pode viver só. Você tem que viver dentro de uma unidade que Deus consagrou. Ok? Vamos usar um texto hoje que está em Marcos, capítulo 10, versículos de 5 a 8. Olha só o que Jesus diz. Mas Jesus lhe disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, ninguém separe o que o Deus uniu. Então, hoje nós vamos falar sobre o que? Finalidade. Então, a primeira finalidade aqui, para você ter uma vida boa, você tem que estar em unidade. Porque desde o princípio Deus determinou assim. E aqui, como nós começamos com uma pergunta, Jesus também era questionado. E ele foi questionado sobre o divórcio. Então, hoje nós não vamos abranger todos os problemas que levaram ao divórcio, nós não vamos falar sobre o segundo casamento, se isso é viável, possível e abençoado. Mas nós temos que entender que a finalidade não é o divórcio. Então, você perguntou qual a finalidade do casamento. Primeiro, tornar ele bom. Segundo, a finalidade do casamento não é o divórcio. Por que é a finalidade? Aquilo que finda. Então, o fim do casamento é ser bom. O fim do casamento não é a separação. Muito bom. Então, quando acontece isso? A finalidade só é distorcida quando há um endurecimento de coração. Concorda, Adson? Concordo. E assim, existem muitos desdobramentos quando a gente fala de divórcio, né? Porque o plano original de Deus é que aquela família viva bem, crie seus filhos no santo temor da palavra de Deus. E quando isso acontece, gera ruídos por gerações, né? Há consequências. Muitas consequências. Isso. Né? Porque o divórcio é um tema muito polêmico. Então, hoje nós só vamos falar sobre o que? Finalidade. Então, a primeira finalidade é: a vida vai ser boa você casado. Segundo, o divórcio não é a finalidade
instituída por Deus no casamento, ele é uma possibilidade diante da dureza de coração das pessoas. Isso. Ok? E aí ele vem e fala assim, ó, desde o princípio deixei vocês homem e mulher. Entenda que ele fez dois indivíduos diferentes. Você concorda que o homem e a mulher são duas pessoas extremamente diferentes? Totalmente diferente. Muito diferente. Ok. Mas veja bem, por que Deus faria isso? Com qual finalidade? Então vai aí, ó. Deixará homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Então, qual a terceira finalidade que nós vamos trabalhar aqui? Uma sucessão de comportamento. Muito bom. Porque tudo que a gente faz de maneira organizada e repetitiva, nós temos resultados previsíveis. A previsibilidade nos dá segurança de verdade. Sim ou não? Sim. Com certeza. Então, quando você consegue prever resultados, você consegue fazer maiores apostas. Concorda, Adson? Com toda certeza. Pode falar. E essa questão da previsibilidade é interessante, né? Porque, por exemplo, a gente é ensinado sobre o casamento e os princípios bíblicos, eles são claros, né? E aí a gente só faz replicar isso, praticar. Isso é muito bom. Porque hoje se diz o quê? Mas o casamento é antiquado, mas nós aqui, nós não estamos falando o que a sociedade acha certo. Nós estamos falando o que nós temos como certo diante do conceito daquilo que a gente crê. Eu sei que tem outras verdades, outros modelos de família, mas nós estamos endereçando esse podcast para aqueles que querem ter uma visão cristocêntrica da vida. E nós respeitamos as diferenças de quem pensa diferente e quer viver diferente. Com certeza. Mas entenda que ele já deixou duas situações, dois indivíduos diferentes, para que se juntasse e modelasse as gerações futuras. Sim. Então, 3 finalidades que nós já trabalhamos hoje aqui. Primeiro, não é bom você ficar sozinho. Segundo, o divórcio não é a finalidade esperada por Deus para o casamento. Ela não pode ser tratada como uma alternativa comum, mas sim com a exceção, Sim. quando o nosso coração endurece. E terceiro, qual então a finalidade do casamento? Fazer com que nós tenhamos uma previsibilidade de comportamento, para que aquilo que Deus instituiu como verdade seja propagada de forma repetitiva. Concorda, Douglas? Concordo, pastor. E eu acredito que tenha mais um ponto também, pastor. Por quê? Eu acredito que o casamento também venha para quebrar maldições. Porque eu venho de uma família onde nenhum casamento durou tanto tempo assim. Meus pais são divorciados, não tem nenhum tio meu que conseguiu segurar também, ou que quis tentar segurar um casamento também. E eu acredito que, assim, desde pequeno, eu cresci em lar evangélico, eu cresci frequentando igreja, e desde que eu comecei a criar essa consciência de querer casar, de querer constituir uma família, eu falei, não, peraí, eu quero constituir, só que eu não quero constituir de uma forma igual muitos da minha família. Eu não quero só ter uma pessoa, eu não quero só ter uma pessoa para, vamos dizer, para procriar, para ter filhos, e assim, e não conseguir amar a minha esposa. Entende? Então, assim, pastor, eu queria perguntar para o pastor, o que o pastor acha sobre essas quebras de maldições? O pastor acha que é realmente isso, é uma forma de realmente quebrar maldições? Porque realmente hoje... Eu vou falar mais do que isso. Eu não acredito que seja uma quebra de maldição. Eu acredito em voltar ao projeto original de ser abençoado.
Muito bom. Perfeito. Então, por isso que nós estamos falando que nós temos uma previsibilidade de comportamento para que a bênção de Abraão nos alcance. Então, para que as bênçãos do Senhor nos alcance, nós temos que ter uma previsibilidade de comportamento como Deus quer. Então, não é que a gente quebra uma maldição, a gente retorna para a bênção. Entendi. Ok? Então, 3, muito bem definido as finalidades. Isso. E qual a quarta finalidade que ele coloca aqui, ó? De modo que já não são mais 2, porém uma só Carne. carne. Então pensa você. Imagina assim. Você gostaria de ter 2 cérebros? Com toda certeza. Duplicar a tua capacidade intelectual? Sim. Olha aí. Seria muito interessante. Hã? Já pensou se você pudesse, por exemplo, enquanto você dorme, uma outra parte tua fica acordada e a hora que a outra parte cansa, a outra fica acordada?